Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Mateus 13:57. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse, essa é a palavra de Jesus a esses homens e mulheres: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Vamos ler de novo? Sentiam-se muito ofendidos. Os homens ouviam Jesus falar, reconheceram que ele era Jesus, aquele que tinha crescido em Nazaré. Jesus está em Nazaré agora, ensinando para eles. E aí eles estão ofendidos. Quem que esse cara acha que é? Ele cresceu aqui no nosso meio, depois ele volta agora adulto, para ensinar com autoridade e com poder. Quem ele acha que é? Aí as palavras de Jesus: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Podem se assentar, por favor? A mensagem de hoje é uma mensagem que tem um destino claro, dois públicos. Eu quero deixar claramente para você, se você é um desses dois públicos, a mensagem é para você. Se você tem pessoas que você lidera, pessoas no trabalho, talvez, que você está liderando, no ministério, pessoas que você lidera, ou na família, pessoas que você lidera. Você é um pai de família, você lidera pessoas. Esta mensagem é para você. A mensagem também é para um outro público. Se você é liderado por alguém, se você faz parte de um time em que existe um líder que te lidera, seja no trabalho, seja no ministério, seja na família, essa mensagem também é para você. O título da mensagem de hoje é este: Espírito de honra. Espírito de honra. Sabe, a palavra de Deus para Josué 1:8 é: se você meditar na minha palavra dia e noite, e você executar todos os preceitos que estão na minha palavra, então você terá bom sucesso em tudo que você fizer. Nós queremos ter bom sucesso em tudo que fazemos, mas há uma condição para isso: medite na minha palavra, nos meus preceitos, diz Deus Pai a Josué, e Ele fala para nós. Então existem alguns princípios e verdades da palavra de Deus, que se eu vivo, eu colho aquilo que a palavra de Deus fala para mim. E o que eu quero ensinar hoje para vocês, aquilo que o Espírito Santo me ensinou em 2019. Primeira vez que eu recebi essa palavra de Deus e pude ministrá-la foi em 2019, mas nunca foi tão propício compartilhar essa palavra como hoje. Há um princípio e verdade desta palavra que vão liberar grandes obras sobre a sua vida. Basicamente, o que eu quero falar é que se você tem isso, a sua vida pode expandir. Se você não tem isso, a sua vida pode ficar limitada. Parece que desonra e desrespeito são muito populares hoje. Portanto, a minha palavra, essa mensagem de hoje, ela não é popular. Nós vemos isso nos comediantes. Comediantes tiram sarro uns dos outros. Nós vemos isso em programas de TV. As pessoas, elas falando mal, elas, na verdade, tratando um ao outro de forma totalmente desonrosa. Portanto, ter honra é
algo que não é tão popular assim. Interessante, eu estava vendo um dos nossos parlamentares falando recentemente sobre o presidente da República. E eu vi que enquanto ele falava no seu discurso acerca do presidente da República, pode ser que muitas das coisas que ele falava estão corretas, mas quando ele começa a trazer palavras de baixo calão frente ao presidente da República, frente à autoridade, nós estamos vendo que nós estamos indo por um caminho que não é o caminho da palavra de Deus. Bem, somente pelo fato de eu explicar este fato a vocês, surge em todos nós um alarde pensando, bem, então o que é certo fazer? O que é certo fazer diante das autoridades que nós temos? O que Deus ensinou para mim é que desonra te impede de receber o que Deus colocou nas pessoas para a sua vida. Desonra fecha o derramar daquilo que Deus tem para você. Você pode hoje estar debaixo de uma pessoa abundantemente ungida e não receber o seu próprio rompimento, a sua bênção, devido a um espírito de desonra que nós muitas vezes caminhamos. O que a palavra de Deus mostra para nós, e nós vamos mais profundo daqui a pouco, é que quem você honra, a bênção é liberada, quem você desonra, a bênção é bloqueada. Olha o que diz Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. O que nós estamos aprendendo é que um profeta chega na sua casa, se você o recebe pelo fato dele ser profeta e você recebe ele com honra, você recebe a bênção, a recompensa de profeta. Da mesma forma, se você recebe um justo, porque essa pessoa que você recebe é justa, você recebe a recompensa de um justo. O que nós estamos aprendendo aqui, a palavra de Deus quer falar para nós, é que a cultura do céu é uma cultura de honra. Lembra quando Jesus nos ensinou a orar? Ele fala, venha a nós o teu reino. Não é o reino da terra para o céu, é venha o reino dos céus sobre a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Ou seja, a referência, o padrão não é a terra, o padrão é o céu. Mesmo se você não concorda com a pessoa que está sobre você, honre então o ofício. É exatamente aqui que eu quero dizer, a palavra de Deus fala para nós, Romanos 13, 7 e versículo 1 também, deem a cada um que lhe é devido, honrem e respeitem as autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Como é que nós podemos ler isso? Toda autoridade vem de Deus, portanto, honrem e respeitem as autoridades. Como é que nós podemos ler isso? E como homem, como mulher, como parlamentar, como líder na nação, nós podemos nos levantar para praguejar e trazer palavras de baixo calão com relação a autoridades que estão sobre nós. Nós cristãos estamos concordando com um linguajar, com uma forma de falar que não está correta. O que a palavra de Deus diz para nós é que a cultura de honra, nós precisamos encarnar ela. Mesmo que você não concorde com tudo que a pessoa fala. Será que você pode comer a carne e cuspir o espinho? Comer o peixe e deixar o espinho de lado? Se eu demonstro honra, eu recebo recompensa, o que a palavra de Deus diz para mim. Então o que precisa entender é o seguinte, é que quem está acima de você, talvez pode ser menos qualificado que você, menos inteligente que você, não importa. Viva uma cultura de honra, tenha você um espírito de honra. A honra não tem nada a ver com quem está acima de você. A honra tem a ver com os seus padrões, não os padrões dos outros.
honra tem a ver comigo. Mas pastor, hoje ninguém honra. Se eu passar a honrar as autoridades, se eu fizer aquilo que a palavra de Deus fala para nós, orem acerca das suas autoridades, os governantes, os reis, os príncipes, ore por eles. Mas pastor, se eu fizer isso, eu vou, na verdade, fazer totalmente diferente daquilo que todo mundo faz hoje. Todo mundo hoje só fala mal. Ore pelos seus pastores, pelos seus líderes. Mas se eu fizer isso, eu vou estar na mesa com as pessoas, e as pessoas estão falando mal, e eu vou fazer diferente delas. Pois é, a palavra de Deus não fala para nós fazermos aquilo que todo mundo faz. Porque a porta é larga, o caminho é largo, e muitos vão por ele, mas a porta é estreita, o caminho é estreito, e poucos vão por ele. Nós precisamos entender o que é viver uma cultura de honra. Uma cultura de honra tem o que o céu tem para nós. É interessante que quando nós perdemos o espírito de honra, sabe qual é a primeira coisa que nós perdemos? Toda vez que você perde um espírito de honra, você perde a paixão. Nós perdemos a paixão. Sabe, o livro de Números é um livro de números. Apresentam muitos números, muitos dados para nós. Estudiosos e leigos acreditam que o livro Números na Bíblia talvez seja um dos livros mais difíceis de ler, pelo fato de que tem um certo tédio no livro, porque são muitos números, muitos dados, muitas informações. Mas há uma história no meio do livro de Números que me cativou muito a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Está exatamente em Números capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz Números 12, 1. Só para que você entenda um pouco o contexto, vai falar aqui sobre 3 pessoas, tá bom? Vai falar sobre Miriam, sobre Arão e Moisés. E uma quarta pessoa também, a esposa etíope. Quem era Miriam? Só para você entender o contexto, Miriam é a primeira líder de adoração da história da humanidade. Quem é que é Arão? Arão é o primeiro sumo sacerdote da nossa história. Quem é Moisés? O primeiro profeta da nossa história. E quem é a esposa etíope? A mulher com quem Moisés está se casando. O que acontece? O contexto é que Miriam e Arão estão murmurando, criticando. Olha o que diz no versículo 1, Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, ou mulher etíope. Uma mulher etíope, ela tem uma cor de pele que é muito diferente da cor de pele do povo judeu. Ele está prestes a se casar com essa mulher, está apaixonado por ela. Olha o que diz na continuação aqui da passagem. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Miriam e Arão estavam conversando sobre isso. Para. Moisés vai se casar com mulher etíope. Olha a cor da pele dela, nada a ver com a nossa cor de pele. Eu acho que Moisés ficou meio tantã. Eu acho que Moisés, ele não bate mais muito bem. Será que Deus só fala com ele? Será que Deus não fala conosco também? Não é exatamente assim que acontece os nossos processos de murmuração em nossas vidas? Sabe qual é o processo de murmuração? É que no começo você tem um líder, você tem um chefe, você tem um diretor na empresa. Você fala assim, nossa, o meu chefe é maravilhoso, o meu líder, o meu pastor é muito legal, nossa, eu amo muito estar com ele, eu amo muito estar naquela empresa. Você sempre elogia as coisas boas, não é? Mas daí vai passando um tempo, você começa a falar assim, mas essa pessoa, ela fez isso, eu não concordei muito que ela fez. Ela fez aquilo lá, eu também não concordei muito. E aí você, de uma perspectiva de honra, você vai totalmente para uma outra perspectiva de desonra. Será que Deus só fala com Moisés? Será que Ele não fala conosco também? Olha o que diz no versículo 4. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam,
dirijam-se à tenda do tabernáculo, vocês três. E os três foram para lá. Sabe o que Deus pensou aqui? Deus pensou exatamente isto. Eu não vou deixar que eles desonrem Moisés no meu tabernáculo. O tabernáculo é do Senhor. Quem deu a palavra sobre a construção do tabernáculo é o Senhor. Essa é a primeira igreja na terra. Deus, ele fala e ele pensa exatamente assim: eu não vou deixar que o mesmo Espírito que entrou em Lúcifer e me desonrou nos céus, entre no coração daqueles que são a minha primeira igreja na terra. O que Deus está falando para nós é que Deus acredita em honra e autoridade, porque Ele instituiu honra e autoridade. O que acontece no versículo 5, vai dizer para nós que Deus chama eles na porta do tabernáculo. Olha a urgência desse bate-papo. Deus está tão ansioso para essa conversa com Miriam e com Arão, que ele fala assim: lembra o processo que eu determinei, que eu falo com vocês no Santo dos Santos? Lembra que eu determinei, na verdade, 3 etapas? Pois é, eu estou pulando tudo isso, eu vou na porta do tabernáculo, eu quero falar com vocês face a face. Vamos lá, aparece lá. Olha o que diz no versículo 6. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Ele está dizendo aqui para Miriam e para Arão, ele chama eles na frente. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Preste atenção nisso. Deus, ele determina, ele declara: com o servo Moisés eu falo diferente, e ele é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. E aqui está a pergunta que me cativou muito: por que não temeram criticar meu servo Moisés? Por que vocês não tiveram temor do Senhor ao criticar o meu servo Moisés? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que eu e você precisamos entender é que ter o temor do Senhor gera em nós sabedoria. Se eu vejo um policial que é autoridade em nossas vidas, instituída por nossa Constituição, se eu vejo um policial colocando o seu joelho no pescoço de uma pessoa, enforcando ela e levando ela a óbito, eu honro a autoridade. Mas além da autoridade, além da honra que eu presto aos homens, o que eu tenho que Pedro ensina para nós na carta de 2 Pedro é: nós precisamos ter o quê? Temor do Senhor em primeiro lugar. Eu entraria ali e falaria assim: ei, para com isso, eu sei que você é autoridade, eu honro a sua autoridade, mas o que você está fazendo, você está gerando morte a uma vida. O que Deus está dizendo para nós é que quando nós deixamos de honrar as autoridades que Deus entregou para nós, sabe o que acontece? Nós estamos perdendo o temor do Senhor, porque foi Ele quem nos ensinou acerca de autoridades. O que Ele está dizendo para Miriam e para Arão, sabe o que é? Fala uma coisa para mim: você cruzou o Mar Vermelho quando Moisés fincou o cajado na terra, não fez isso? Você comeu o maná do céu, que desceu do céu quando Moisés orou, você não fez isso? Você bebeu a água no deserto, saindo daquela rocha que ele bateu, não foi isso que você fez? A sua roupa continua boa, mesmo durante 40 anos, e tudo o que você faz nesse cenário todo é murmurar, é criticar. Tudo o que você faz diante disso é você ignorar o passado, você esquecer tudo aquilo que eu tenho feito em suas vidas, por meio da vida de uma autoridade que eu levantei. O que acontece é que instantaneamente Miriam é revestida com lepra. Quando nós temos lepra no corpo, quando você tem lepra no corpo, o primeiro sinal visual de lepra é que você fica branquinho. Olha que interessante, ela que reclamava que ele estava se casando com uma mulher de uma cor diferente, agora ele estava branquinha, cheia de lepra.
A lepra carrega consigo um princípio: isolamento. A lepra veio sobre ela e ela ficou branquinha. Devido à lepra, ela não podia ficar mais na tenda com os demais, com a comunidade. Ela precisou ficar isolada. Sabe qual é o princípio aqui? O princípio é muito simples. Se alguém tem um espírito de desonra, você precisa tratar essa pessoa como leprosa, até que ela supere a desonra no coração dela e resolva plenamente o seu negativismo. Por que isso? Porque a lepra é contagiosa e a desonra também é contagiosa. Eis aqui um ensinamento para você. Se você, eu disse no começo de tudo, é aquele público que você lidera pessoas debaixo de você, seja no trabalho, seja no ministério, seja na família. Quando você tem alguém com espírito de desonra, Deus nos ensinou. Quem fez isso aqui não foi um homem que fez isso, foi Deus quem fez. Deus aplicou a lepra. Por quê? Porque ela precisava ficar isolada até que a sua mente, o seu coração fossem tratados no Senhor. Agora, se ela fica com a sua lepra no meio do povo, a desonra que ela pratica contagia os outros. E lepra é uma doença horrível. Sabe por que é uma doença horrível? Porque a lepra, ela afeta seu sistema nervoso, e no último estágio, a pessoa não tem mais sensações físicas. Lembra que eu disse para vocês, no começo de tudo? Um primeiro sinal de um espírito de desonra é quando nós perdemos a paixão. Com espírito de desonra, você não sente mais o Senhor. A pregação, a palavra de Deus é derramada, mas você não consegue sentir mais nada. Existe a música, a adoração, o céu se rasgando, mas o seu coração não sente mais nada. Há um derramamento, avivamento no povo, mas você está dormente. A unção está fluindo, mas você não consegue mais sentir ela. Você perde a habilidade de sentir quando você permite a desonra entrar na sua vida. Você não sente mais nada. Você fica dormente. O que nós precisamos ter, eu oro, é um espírito de honra. Sabe o que é que vai nos diferenciar de todo o povo que existe na terra? É quando nós não fizermos aquilo que todo mundo faz, quando nós fizermos aquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos, porque são poucos os que caminham mediante a palavra de Deus. Existe uma outra história que eu quero finalizar contando ela para vocês, uma história que tem alguns personagens com nomes diferentes: Cã, Sem, Jafé e Noé. Você lembra de Noé? Noé constrói a arca, ouve do Senhor, todo mundo chama ele de louco, os animais entram na arca, a sua família entra na arca, o dilúvio chega, de repente tudo é aniquilado, e somente aqueles animais que entraram na arca e a família de Noé são preservados. O mundo inteiro é extinto. De repente Deus ele envia um sinal, o arco-íris é um sinal da aliança de Deus para com os homens, dizendo: ei, eu tenho a minha misericórdia, a minha graça sobre a humanidade, eu nunca mais vou destruir os homens como eu fiz. E por que ele tinha feito isso antes? Ele tinha feito porque havia tanta iniquidade, tanto pecado no povo, que Deus se entristeceu, e ele aniquilou todos, mas preservou a família de Noé, os animais que entraram na arca. Quando eles descem da arca, a primeira coisa que Noé vai fazer, Noé ficou muito tempo dentro de uma... Gente, imagina você ficar numa arca, lotado de animais, lotado com a sua família, você não pode sair, o mundo está sendo destruído, só estão vocês ali. Ele ficou louco.
Ele estava ali e todo mundo perguntando para ele: ei, Noé, você ouviu do Senhor para construir a arca, e agora, o que a gente ia fazer? Ele não sabia o que ia fazer. Ele não sabia o próximo passo, ele sabia que Deus falou comigo agora, e eu obedeci agora, eu não sei o próximo passo. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz, quando ele desce da arca, ele planta uma vinha. Ele vai pegar aquela uva daquela vinha, ele vai preparar uma bebida daquilo. E essa bebida, ela fermenta, e de repente ele toma bastante dessa bebida, um vinho, e ele fica embriagado. Olha o que diz Gênesis 9, 22. Um dos seus filhos, Cã, pai de Canaã, isso é importante para nós, tudo bem? Cã, pai de Canaã. Quando ele viu o seu pai embriagado, ele viu o seu pai que estava nu, ele viu a nudez do seu pai. O que ele foi fazer com isso? Ele foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Cã viu uma parte da carne de Noé. Eu nunca imaginava ver o meu pai embriagado. Ele viu a parte da carne, ele viu o homem espiritual lá atrás. Ele viu o homem que ouve da parte do Senhor, constrói uma arca e vive aquilo que Deus está dizendo. Mas agora ele vê um homem cheio de vinho na mão, embriagado e nu. O que ele faz? Ele protege seu pai? Não. Ele ama o seu pai? Não. Ele vai contar acerca da nudez do seu pai para os seus irmãos. Um princípio que a gente aprende aqui é que não importa quão ungida é a pessoa que está ao seu lado. Não importa quão ungido é o seu líder, o seu pastor, o seu chefe, o seu pai. Atrás do púlpito, não importa. Em algum lugar existe carne. Mas a pergunta é: você está disposto a viver o espírito de honra, mesmo quando você enxerga a carne? Paulo diz que poucos entre nós são homens sábios. Poucos. Será que nós podemos entender que Deus prefere alguém com um espírito humilde do que alguém todo qualificado, mas com um coração tenebroso, coração crítico? Alguém com muitas qualificações e prontas para poder apontar o dedo? Será que é isso que Deus quer? Deus nos coloca debaixo de uma autoridade, para quê? Para testar o nosso espírito. Sem e Jafé, eles ouvem aquilo que o seu irmão disse. O que eles fazem? Eles pegam a capa para cobrir seu pai Noé, porque eles tinham neles o espírito de honra. Agora aprenda isso muito bem. Noé, ele é o patriarca, não é? A Bíblia diz para nós que o patriarca tem a bênção da sua e das próximas gerações na sua boca. Sabe o que ele faz? Quando você lê, eu quero te encorajar a você ler depois em casa Gênesis 9, com mais cuidado. Ele abençoa Sem, abençoa Jafé. Mas quando ele chega para Cã, sabe o que ele faz? Ele amaldiçoa Cã e amaldiçoa Canaã. O ensinamento aqui é muito simples. Espírito de honra eleva você e as suas próximas gerações. Espírito de desonra destrói você e as suas próximas gerações. Nós precisamos aprender a honrar a autoridade. Precisamos aprender a honrar pastor, a honrar líderes, honrar amigos, honrar pai e mãe. Nós precisamos aprender que o que Deus tem para nós é um espírito de honra e não de desonra. Será que nós podemos ficar de pé? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas,
Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.